Se você é uma mulher realmente ambiciosa, ambiciosa de verdade, você quer ficar rica, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar a habilidade que mais me deu dinheiro na vida. Muito mais do que uma faculdade. Bom, e quem sou eu para falar isso? Meu nome é Nicole, eu tenho 27 anos, eu já gerei em vendas mais de R$ 1 milhão e eu vivo do digital há 1 ano e meio mais ou menos e eu saí do CLT em 45 dias. Eu era enfermeira, eu fiz faculdade de enfermagem por 3 anos, trabalhei na área da enfermagem e com 45 dias foi suficiente para eu conseguir ter um salto financeiro muito grande e por isso eu quero falar dessa habilidade que é tão poderosa. E a habilidade mais importante que você precisa aprender para sua vida, independente do que você faça, de como você faça, do que você trabalha, é a habilidade de vender. E vender vai muito além de vender necessariamente um produto ou serviço. Você precisa ser muito, mas muito boa em vender você mesmo, vender as suas ideias, vender a sua persona, vender a sua comunicação, vender as oportunidades, pessoas que você se conecta. Eu ainda costumo até brincar que no início a gente constrói um alter ego, né? Eu imaginava aquela Nicole linda, usando roupas maravilhosas como eu estou usando hoje, num cenário bonito, confiante, segura. E eu ia nessa intenção e nessa energia construir o meu império, o meu negócio aqui no digital. Então, aprender a vender é uma habilidade que é muito poderosa. Por quê? Isso, gente, vendas está literalmente ligada ao seu faturamento. Quanto mais você vende, mais dinheiro você tem. E óbvio que isso abre um leque gigantesco, mas o princípio de tudo isso, a raiz de tudo isso é saber vender, é saber se comunicar, é saber ler o seu cliente, é saber gerar tanto valor a ponto que comprar de você é uma decisão óbvia. E talvez você não saiba o que você quer para o futuro hoje. Mas vamos supor aqui que você trabalhe como nail designer, você faz unhas, você precisa aprender a vender, porque se você sabe proporcionar boas experiências para o seu cliente, se você tem uma boa entrega, você consegue cobrar cada vez mais caro, seu tempo fica cada vez mais valioso. Se você sabe vender as suas ideias, por exemplo, dentro de uma empresa, você sempre abre a boca para falar das suas ideias. Você sabe vender o seu peixe numa reunião dentro de uma empresa, quando tiverem oportunidades, você vai ser escolhida porque você é a ousada que sempre dá a sua opinião, que sugere, mas não aquela pessoa desnecessária e invasiva. É aquela mulher realmente inteligente que todo mundo olha para ela e fala, cara, ela tem alguma coisa especial. Ela vai ir muito longe. E isso foi algo que eu sempre tive ao longo da minha vida. Eu sempre ouvi as pessoas dizendo isso pra mim. Você vai muito longe, você vai muito longe. Porque eu sabia vender as minhas ideias. Mesmo como enfermeira, eu sempre estive em posições de liderança, de supervisão. Porque eu sempre estive à frente das coisas. Seja uma mulher ousada, seja uma mulher ambiciosa, seja uma mulher que sabe vender as suas ideias, a sua persona. E inclusive eu vou ter que falar sobre isso. Porque, infelizmente, gente, o mundo é assim, nós vivemos num lugar de aparência, então se você quiser ser ouvida e respeitada, é importante também que você cuide da sua aparência. Não tô falando que você precisa ser como todo mundo, eu tô te falando que o cuidado e a sua imagem pessoal reflete quem você é, reflete como você olha para você mesmo, como você cuida de você. As pessoas percebem isso de longe. E eu noto isso uma vez, eu tive uma experiência muito engraçada, foi a segunda vez que eu viajei de avião e eu fui a São Paulo para um evento. E aí, na primeira ida para São Paulo, eu fui com uma roupa de moletom, uma calça de moletom, uma blusa de moletom e tal, bem à vontade, e fui pro aeroporto. E assim, tratamento normal, tranquilo, né? Assim, ninguém me desrespeitou, algo assim. Mas eu tava com malas pesadas, enfim, sozinha, e eu percebi, assim, que eu tava invisível, né? Já na volta do aeroporto, como eu tava no evento, eu tava muito arrumada, tava com um sobretudo lindíssimo, tava maquiada, tava muito bonita. E aí, desde a entrada no Uber, que isso não aconteceu na ida, tá? O Uber se ofereceu para colocar minha mala no carro. Aí quando eu cheguei,
tinha um homem passando. Quando eu cheguei no aeroporto, tinha um homem passando. Ele falou: ah, pra onde você tá indo? Qual que é o seu portão? Eu te ajudo a levar a mala também. Alguns funcionários ali da Latam me chamaram de doutora e não sei o que. Eu até falei a companhia. Alguns funcionários ali da companhia de voo me chamaram de doutora. Aí veio uma pessoa que estava ali próxima também, com alguns aperitivos, e me ofereceu. Todo mundo extremamente gentil. Eu senti a diferença de tratamento. Foi assim, gritante. Então, por que eu tô falando isso pra você? Porque o valor que você se dá vai refletir nas outras pessoas também, elas vão reverberar isso. Então, saiba vender a sua persona, as suas ideias, quem você é. E por último, mas não menos importante, saiba vender o produto também. E as técnicas de venda e fechamento estão aí para isso aqui no meu canal. Eu vou trazer mais vídeos sobre isso, mas eu gostaria de indicar um livro aqui para vocês que para mim é a Bíblia das vendas, é o básico, que é o Spin Selling do Neil Heckman. É muito bom esse conteúdo desse livro. Então, aprendam a vender. Porque se você for uma dentista, você vai precisar aprender a vender. Você vai ter que saber vender você vai ter que saber vender os procedimentos, independente do que você escolher. Quer ficar rica? Saiba vender, tá bom? Essa é a dica que eu dou de todo o meu coração, de alguém que fez faculdade e que hoje não vive mais disso, somente com uma habilidade que eu aprendi, que foi vender. Agora, se eu tô falando com alguém que já vende um produto ou serviço, eu tenho um teste muito especial que é gratuito, eu vou deixar aqui embaixo para você fazer. E esse teste ele vai identificar quais são as travas do seu faturamento, ele vai te dar um diagnóstico e ainda depois eu vou direcionar você para uma aula gratuita sobre funis de venda. Mas como é um conteúdo mais longo, mais denso, eu resolvi deixar para quem realmente se interessa por esse assunto. Tá bom? Eu vou deixar o link abaixo. Clica e se inscreve aqui no meu perfil para mais conteúdos como esse.